Tag 50%. Bora! Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Para esse vídeo aqui especialíssimo, né? Um vídeo que acontece todos os anos aqui, mais ou menos na metade do ano, que é a tag de 50%. Para quem não sabe, a tag de 50% é uma tag com 15 perguntas que eu vou falar sobre minhas experiências literárias durante o primeiro semestre do ano. E essas 15 perguntas aí, vários canais já adaptaram, e eu tô vendo muita gente adaptando essa tag que tem um pouco de vergonha dessas perguntas antigas aqui. Só que aqui no Pela Capa a gente tem compromissos com a bobeira, então não mudei nenhuma das perguntas, vou responder a tag clássica, digamos assim, e espero que vocês gostem, acho que vai ser muito legal. Vou falar aqui sobre várias obras, lembrando de que para cada uma das respostas da tag eu selecionei uma obra diferente, que dessa forma a gente consegue falar de mais obras durante o decorrer do vídeo. Então, bora nessa! Primeira pergunta da tag, o melhor livro que você leu em 2025? E para mim a resposta é aqui, Blackwater, A Enchente, o primeiro volume da saga Blackwater. Esse livro daqui, ele me pegou muito de surpresa. Eu comprei esse livro aqui justamente pela capa, que eu achei a capa muito bonita, só que foi uma história que me prendeu absurdamente. Aqui a gente tem a história de uma família que vive numa cidadezinha de Perdido, nos Estados Unidos. E aqui é todo aquele cenário, cidade interiorana, segredos, rixas familiares, famílias poderosas, só que também tem um quê muito sobrenatural nessa história daqui, que é muito, muito, muito bacana, na figura de uma mulher misteriosa chamada Elinor. Não vou entrar em muito mais detalhes, eu fiz um vídeo completo sobre esse primeiro volume daqui, vou deixar o card aqui em cima, mas se você ficou minimamente curioso com essa obra, vale a pena conferir o vídeo e depois fazer a leitura. Pode ver o vídeo sem problemas que não tem spoiler. Segunda pergunta da tag, qual foi a melhor continuação que você leu em 2025? E pra cá, seleciono O Trono Vazio, de Bernard Cornwell, o volume 8 das Crônicas Saxônicas. E, gente, Bernard Cornwell, eu acho que todos os anos que eu ler alguma coisa dele, ele vai aparecer ou na minha lista de melhores do ano, ou na minha tag de 50%, mas provavelmente nas duas. Meu autor favorito. Mas aqui a gente teve uma história fantástica. Aqui a gente tem a sequência direta dos acontecimentos do livro anterior, que não querendo entrar em muitos detalhes aqui para não dar spoiler para ninguém, só que aqui a gente vê o Uhtred em plena ascensão. É uma história que mistura muito misticismo, muito mais misticismo do que a gente tem nos outros volumes da série, né? Apesar de que o Bernard Cornwell sempre brinca com essa questão da magia com a realidade, porque as pessoas antigamente eram muito supersticiosas, né? Então, apesar da gente olhar como algo que não é magia, os personagens veem como magia, mas foi bem interessante. Aí a gente tem o Uhtred aqui nessa ascensão, recuperando uma força que ele tinha perdido. E o mais bonito dessa história daqui foi ele se aproximando da sua filha Stioha, que era uma personagem que ela aparecia nas outras histórias, né? Só que ela não tinha tanto destaque. Nesse livro aqui ela tem muito destaque. E eu gostei muito disso, da relação pai e filha. É um livro fantástico, eu acho que foi um dos melhores da série até agora. Depois, talvez, quando eu terminar todos, eu possa fazer, tipo assim, talvez uma tier list ali, um ranking dos livros favoritos, mas com certeza ia figurar bem alto. Eu gostei muito de O Trono Vazio. Perguntinha de número 3 da tag, um livro que foi lançado no primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. E pra mim, eu coloco o Mistborn aqui. Apesar dele não ser um lançamento mega inédito, né, porque ele já saiu no Brasil antigamente pela editora Leia, a Trama republicou esses livros, estavam mega esgotados aqui no Brasil, e é uma das obras mais aclamadas ali do autor Brandon Sanderson. E eu quero muito fazer essa leitura. A Trama já lançou a trilogia completa e eu deixo aqui a trilogia como a minha resposta para essa tag, porque eu não vi ninguém falando mal dessas histórias ainda, então eu quero muito conhecer esse universo de Mistborn e continuar entrando mais de cabeça nas obras do Brandon Sanderson no geral, né? Que eu li minha primeira obra dele esse ano, vou falar mais dela em outro item aqui da tag,
Mas foi muito positivo, eu gostei, então quero conhecer mais obras do autor. Perguntinha de número 4. O lançamento mais aguardado do segundo semestre. E pra mim, esse não tem sombra de dúvida qual que é Colorado Kid, de Stephen King. Colorado Kid, ele faz parte meio que de uma trilogia, eu coloco trilogia entre aspas, porque apesar de fazer parte de uma coleção que tem mais 2 livros, as histórias não se conectam de forma alguma. Lá nos Estados Unidos, o Stephen King foi convidado a publicar algumas histórias, alguns livros, no selo Hard Case Crimes. E ele lançou 3 obras nesse selo. A primeira foi Colorado Kid, segundo Joyland, depois de Joyland já foram lançados aqui no Brasil, eu já li e absolutamente adorei. E Colorado Kid era a única obra dessa trilogia aí que não tinha chegado no Brasil ainda. E felizmente vai chegar no segundo semestre. E por Joyland ser o meu livro favorito do Stephen King até hoje, eu tô muito animado para ler aí o Colorado Kid, se ele conseguir seguir um pouco ali a linha que foi Joyland e depois. Então fica aqui Colorado Kid como a resposta da tag. Perguntinha de número 5 da tag, o livro que mais te decepcionou esse ano. E quem já acompanha o canal já sabe qual que é a resposta, né? Que é A Casa da Noite, de Joe Nesbø. Esse livro aqui foi minha primeira obra lida desse autor, que é extremamente bem falado, mas não funcionou para mim. Realmente foi uma leitura que ela começou muito bem e terminou terrivelmente mal. Eu não gostei do rumo que essa história tomou, não gostei das escolhas que o autor tomou nessa história. Eu não quero entrar em detalhes demais aqui, para não dar spoiler caso você tenha interesse de conferir essa obra por si só. Mas caso você não tenha medo de spoilers e queira saber por que eu não gostei desse livro, vou deixar aqui em cima o card que eu fiz minha resenha desse livro daqui. É uma resenha com muitos spoilers, porque esse é daquele tipo de obra que é impossível falar do que eu não gostei se eu entrar em vários dos pormenores do livro. Então já esteja avisado que o vídeo tem spoilers. Mas Casa da Noite não funcionou pra mim, definitivamente. Eu achei que foi um livro que o autor tentou ser ousado demais, só que não conseguiu. De um jeito satisfatório, na verdade, né? E foi decepcionante. Resposta ideal para essa pergunta da tag. Próxima perguntinha, o livro que mais te surpreendeu esse ano. E vários dos livros que eu já mencionei e vou mencionar aqui na tag poderiam entrar nessa categoria, mas para não repetir, tô trazendo aqui um que foi absolutamente arrebatador e eu adorei conhecer e fazer a leitura dos 2 volumes que eu li dessa série daqui, que é de O Bárbaro. Trouxe um quadrinho aqui pra gente conversar nessa tag, e simplesmente isso aqui foi maravilhoso. Aqui a gente tem a história do Owen, que é um bárbaro, que ele foi amaldiçoado a fazer o bem. E é muito interessante a forma como ele odeia fazer isso, mas ele é obrigado a fazer isso. Aqui a gente tem vários personagens de apoio muito interessantes, um universo riquíssimo ali de fantasia. E o mais legal é nessa maldição do Owen, né? Ele tem uma arma falante, um machado de guerra que fala e meio que é o juiz sobre os atos deles, se são bons ou maus. Então, tipo, se alguém vem matar ele, ele pode matar de volta em legítima defesa. Se alguém tá passando perigo ali na rua, ele é obrigado a ir ajudar essa pessoa. Mas ele mesmo não pode sair e roubar alguma coisa, ele não pode, sei lá, bater em alguém que só tava incomodando ele. Ele é preso por essas amarras aí mágicas. E é muito interessante, aqui nessa primeira história, a gente tem todo o dilema de uma maga, que é uma personagem secundária que vai acompanhando ele durante as aventuras que ele passa. Enquanto aqui no segundo volume a gente tem o início de uma história de vingança com um personagem do passado do Owen. É muito legal. Quem aí estiver procurando um quadrinho de fantasia muito bom para ler, recomendo fortemente aqui o Bárbaro. Perguntinha número 7, novo autor favorito. Ou que lançou o seu primeiro livro nesse primeiro semestre, ou que você conheceu recentemente. E para mim, vai aqui um cara que com certeza eu vou pronunciar o nome dele errado, que é o Masaki Nakayama, que é autor de PTSD Radio. Aqui a gente tem uma história absurda de terror. Sério mesmo, eu acho que em quesitos de terror foi a coisa mais impressionante que eu li nos últimos tempos. Aqui a gente tem uma história que ela é completamente guiada por frequências de rádio,
Então é como se a gente estivesse naqueles dials mexendo no rádio antigo, que a frequência vai mudando bastante. Então em alguns momentos ele apresenta coisas da história que estão no futuro, no passado, no presente, e à medida que a narrativa vai evoluindo, a gente vai entendendo mais como que essas histórias se ligam e como que é a história dessa maldição, né? Aqui nessa história aqui, o PTSD Radio, a gente não tem um personagem principal. A gente acompanha meio que a história dessa maldição ao longo dos anos e das eras. Então, é absolutamente fantástico. Aqui a gente tem alguns dos quadros de terror mais impressionantes que eu já vi, e realmente é um daquele tipo de mangá que consegue te deixar um pouco comido. Então, fica aqui uma forte recomendação. Eu já tô com o volume 2 pra ler, já tô ansioso pra sair o 3, e eu quero muito saber se esse cara aqui já produziu mais coisa além de PTSD Radio. Sério mesmo, se você gosta de horror, vale muito a pena conferir isso daqui. Perguntinha de número 8, sua quedinha por um personagem fictício mais recente. Essa eu acho que é uma das perguntas que o pessoal tem vergonha de responder, mas que nem eu disse, eu tô comprometido com a bobiça aqui nesse canal, então vou responder com Vivenna, de Warbreaker. Warbreaker foi meu primeiro contato com o Brandon Sanderson, e Vivenna, sem sombra de dúvidas, foi meu personagem favorito dessa obra. Ela é uma das co-protagonistas da história, né? Uma das duas irmãs que protagonizam essa história. E a Vivenna, ela tem um arco de crescimento muito foda. Ela começa com uma nobre meio nariz em pé, só que ela tem todo um arco de queda e ascensão, até que ela se torna uma das personagens mais badass do livro inteiro. Sério mesmo, Vivenna é uma personagem maravilhosa, e eu adoraria que o Brandon Sanderson voltasse aqui pro universo de Warbreaker, só pra eu poder continuar acompanhando as aventuras da Vivenna, porque que acerto de personagem, sério mesmo. Esse livro daqui a gente leu na nossa leitura coletiva, aqui do Clube do Pela Capa, né, o Clube de Leitura do Pela Capa, e foi a personagem favorita de todo mundo ali também, sério mesmo. Se você tá querendo começar a ler Brandon Sanderson, Warbreaker é uma excelente pedida, é um livraço. Próxima pergunta da tag, seu personagem favorito mais recente. E, gente, poderia ter entrado outros aqui, a própria Vivenna poderia ter entrado aqui, só que eu escolhi colocar ela na pergunta anterior da tag, então tô colocando aqui um personagem que eu já sabia que ele existia, só que eu nunca tinha lido uma história exclusivamente dele, que é o Asa Noturna, de Grayson. Eu felizmente tive a oportunidade de pegar as revistas que saíram nas bancas aqui do Asa Noturna, com essa fase maravilhosa que está sendo escrita pelo Tom Taylor e ilustrada pelo Bruno Redondo, que tá em outro nível de quadrinho. Sério mesmo, isso daqui, em questão de histórias que saem na banca e tudo mais, rivaliza com a maioria ali dos encadernados e grandes arcos que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, né, nessas edições de luxo e tudo mais. A Asa Noturna desses dois caras aqui simplesmente vai entrar para a história, e poucas vezes, lendo histórias em quadrinho, eu tive uma experiência tão absurda acompanhando um super-herói. Sério mesmo, Asa Noturna vale muito a pena, e eu tô completamente viciado nas histórias dele. Infelizmente, o volume 9 dessa série daqui é o último, vai encerrar o arco desses dois autores. Eu não sei se outra pessoa vai pegar a revista do Asa Noturna na próxima fase da DC, mas puta merda, isso aqui foi incrível, e eu adoraria ver mais coisas do Asa, principalmente feita por esses dois gênios que criaram uma das melhores histórias de super-heróis de todos os tempos. Perguntinha de número 10, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Nenhum livro me emocionou muito no primeiro semestre, no sentido de provocar ali as lágrimas, né? Mas acho que o livro mais triste que eu li no primeiro semestre foi O Coração das Trevas. Mais uma leitura que a gente fez lá no nosso clube do livro. E foi uma leitura muito legal, uma leitura bem difícil, mas é uma história muito triste. É um livro absolutamente fantástico, só que o processo de leitura dele foi um pouco truncado. O autor, ele não economiza nos adjetivos, nas descrições, então não é uma leitura muito ágil. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma história extremamente triste, né? A gente acompanha ali muito sobre a presença europeia no Congo, a exploração de marfim, a forma como
Os europeus mesmo chegaram no continente africano e chegaram dominando tudo, com processos de escravidão, processo de submissão dos povos nativos e extração dos recursos naturais. Então, fica aqui o Coração das Trevas como a resposta desse item da tag. Perguntinha de número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu fiquei absolutamente feliz com o retorno de Tartarugas Ninja, coisas novas de Tartarugas Ninja sendo publicadas aqui no Brasil. Quem é mais velha guarda aí do canal sabe o tanto que eu adoro esses personagens. Vou até deixar aqui em cima o card com o vídeo que eu fiz sobre a série clássica de Tartarugas Ninja, que saiu aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim. E agora o Pipoca Nanquim tá dando sequência ao trabalho com as histórias lançadas pela IDW. Não é uma continuação, você pode começar por aqui sem problema nenhum. E são histórias muito legais, são histórias mais modernas das tartarugas, só que não abrem mão ali do espírito que tinha na série clássica. Então eu tô completamente deslumbrado e feliz de poder voltar a acompanhar esses personagens que eu tanto adoro. Então tá aqui, Tartarugas Ninja Coleção IDW, volume 1. Se não me engano, o volume 2 e 3 ainda saem esse ano, e eu com certeza vou pegar e ler também. Perguntinha de número 12, melhor adaptação cinematográfica que você viu em 2025. Sendo bem sincero, eu não vi muitos filmes nesse primeiro semestre, mas mesmo se tivesse visto vários, eu teria que colocar aqui Superman, que saiu há pouquíssimo tempo nos cinemas, né? Em tese, é um filme que saiu no segundo semestre, né? Só que deixa eu roubar aqui, colocar ele aqui na tag, porque tô gravando depois que eu assisti o filme, né? Então, tá valendo. Em questão de adaptação, ele não adaptou nenhuma história específica do personagem, só conseguiu adaptar muito bem o personagem pro cinema. Foi uma adaptação maravilhosa que trouxe o espírito do Superman do jeito que os fãs estavam querendo. Então, pra mim, foi a melhor adaptação que eu vi nesse primeiro semestre. Perguntinha número 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre. E, gente, eu fiz várias resenhas que eu fiquei muito feliz, mergulhei bastante. A de Enchente Blackwater eu gostei muito. A que eu fiz de O Fim da Infância me alegrou bastante também. Só que, mais uma vez, repetindo aqui, eu tenho que falar de Superman. O vídeo que eu fiz de Superman, eu acabei fazendo uma breve resenha ali de 6 obras do personagem. E não só foi a minha resenha favorita do primeiro semestre, como foi o meu vídeo favorito do canal de todos os tempos. Foi o vídeo que eu mais consegui colocar alma nele e expressar da melhor maneira possível por que eu gosto tanto dessas obras, por que eu gosto tanto desse personagem. Então, fica aqui, inclusive, o convite para vocês poderem assistir o vídeo do Superman, vou deixar no card aqui em cima, só que também vou deixar na tela final do vídeo para vocês poderem terminar o vídeo aqui, clicar e assistir, porque, sem sombra de dúvidas, foi o melhor vídeo que eu fiz até hoje. Então, quero muito que vocês todos possam assistir esse vídeo, que ficou, modéstia à parte, ficou incrível. Perguntinha de número 14, já quase acabando aqui o vídeo. Qual foi o livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre? E aqui eu não vou colocar só um livro, mas uma série de livros, que é a série de livros de Blackwater. Aqui já foram lançados 5 livros no momento de gravação desse vídeo. O sexto já está em pré-venda, o sexto e último já está em pré-venda, né? E eu já fiz a minha pré-venda, só aguardando ansiosamente chegar. E, gente, olha isso daqui. As capas disso aqui são simplesmente maravilhosas. Foi um livro que eu comprei pela capa e a história me encantou absurdamente. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a coleção mais bonita de livros que eu tenho aqui na estante. A lombada deles, apesar de seguir padrões estéticos um pouco diferentes, né, funciona muito bem junto, é muito bonito. Eles só podiam ser um pouquinho maiores, um pouco mais altos. Mas ser pequenininho assim também traz um charme diferente para esses livros, né? Mas sem sombra de dúvidas foram os livros mais bonitos que eu comprei esse ano e olha para isso. Com certeza não podia ficar de fora nesse item da tag. Perguntinha de número 15 da tag, qual livro você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E bem, no início do ano eu fiz uma meta ali de 12 livros para 2025 que eu tô absolutamente atrasado nela. Eu consigo colocar todos os livros dessa lista aqui nessa pergunta da tag. Só que para não repetir todos os livros aqui, eu vou deixar no card aqui em cima também e na tela final do vídeo aqui,
para vocês poderem ir lá conferir, porque é um vídeo muito legal também, fala de muitas obras que eu estou absurdamente animado para ler. Mas selecionei aqui uma em específico, porque de todas as que eu falo no vídeo, que eu quero ler, essa aqui se diferencia das outras por ser um gênero que eu nunca li antes, que é biografia. E aqui eu tenho o livro Buracos da Estranheza, que é a biografia do Junji Ito, um dos meus mangakás favoritos de todos os tempos. E eu tô muito curioso para saber se biografias vão ser uma coisa que vão me interessar, sabe? Tem muitas personalidades famosas, sendo artistas, atores, escritores, que me chamam muita atenção. Mas é um gênero que eu ainda não explorei e pretendo começar a explorar com esse livraço aqui, lançado pela Pipoca Nankin também, que é a biografia do Junji Ito. E quem sabe aí, quem me acompanha já há mais tempo, sabe o tanto que eu gosto desse mangaka. Bem, gente, essa foi a nossa tag de 50%, mas eu quero saber de vocês agora quais foram as suas respostas para a tag. Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber quais foram elas e suas leituras do primeiro semestre. Também quero convidar vocês a deixarem um like nesse vídeo se gostaram e se inscreverem no canal caso ainda não forem inscritos. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também todos os livros e quadrinhos que eu mencionei aqui em cima com o link da Amazon para vocês poderem ir lá comprar caso te interessarem. Comprando através do link do canal você ajuda demais a gente e sem gastar nenhum centavo a mais por isso. E bem, gente, que nem um combinado, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre o Superman e aqui embaixo o vídeo que eu fiz sobre meus 12 livros para 2025, a meta que eu tô completamente atrasado. 2 vídeos maravilhosos que valem muito a pena vocês conferirem. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima!